Olá, bom dia para você. Hoje eu tenho uma novidade muito grande. Eu sei que você tem nos ajudado a orar pelas pessoas que estão no campo, aqueles que saíram para fazer um trabalho que é seu e que é meu. Só que agora você vai ter mais um motivo para orar. Vocês vão orar pelos estagiários que estão indo embora hoje. Eles estão prontos para o trabalho de Deus. E você vai me ajudar? Vai fazer funcionar? Vai fazer dar certo? Pela graça e pelo poder de Deus. Não antes sem orar, porque eu sei que eles não irão sem a multidão de anjos. Quer orar junto comigo? Vamos orar então, vamos lá. Amado Senhor, glorioso Deus, nós temos uma responsabilidade gigante, Senhor, ao termos nascido nesse tempo, nessa hora da história da terra e com essa incumbência especial por sermos adventistas do sétimo dia. O mundo necessita do que o Senhor nos deu em abundância. Por isso te pedimos em nome de Jesus, coloque em nosso coração o espírito missionário e de perseverança quando as dificuldades vierem. Nos ensine, Senhor Deus, a perseverar, a permanecer, a continuar. Em tuas mãos queremos nos colocar e estes outros que serão hoje enviados em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então, depois de um período de educação prática e teórica, o Senhor Deus está mandando essas pessoas para um dos bairros de Caruaru. É um bairro novo. Este lugar tem 40 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. E eles então agora vestem uma nova camiseta. Venham até aqui porque o pessoal precisa ver vocês. Eu sei que vocês já os conhecem, sabem quem são, mas agora de uma maneira especial verão a última vez neste estágio em que estão fazendo, nesse momento em que estão passando pelo trabalho da Escola de Profetas, vocês vão vê-los fazer este momento especial com vocês. E eu tenho aqui esta família e estas duas guerreiras do Senhor. Vocês perceberam que eles estão com uma camiseta nova? Notaram? Sim ou não? Vocês notaram? Como vocês podem ver, esta camiseta traz deste lado o símbolo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque nós não trabalhamos sozinhos, sempre trabalhamos junto com a igreja. E no outro ombro, você carrega essa responsabilidade tão grande, o símbolo da Escola de Profetas. Você vai andar nas ruas com esse uniforme, é um uniforme novo, diferente. Agora, num projeto comunitário, oferecendo a bênção que Deus nos deu aqui dentro para repartir para o mundo lá fora. E quem vai ficar responsável por este grupo é o nosso irmão Jefferson. Está animado, irmão Jefferson? Muito animado. Está animado e com vontade Amém. Que aconteça? A sua família cresceu, né? Está bem grande agora. Cresceu. Você não tem só estes dois e um rapaz que está lá no Amazonas. Agora você também vai cuidar das minhas ovelhas. Amém. Combinado? Para vocês todos cuidarem das ovelhas de Deus. E eu preciso ler um texto para vocês. Queridos alunos, abram a sua Bíblia em Malaquias capítulo 2. E eu vou mostrar para vocês algo grandioso que Deus diz para quem sai para o trabalho do Senhor. Malaquias capítulo 2. Você abriu? Você conseguiu abrir aí na sua Bíblia? Abra agora, porque eu quero ler com você. Não deixe de ler, não só me ouça, leia também. Olha o que diz ali. Malaquias capítulo 2, verso 5 em diante, isso é para vocês. É para todo aquele que aceita, aquele que vai. O Senhor Deus diz assim: minha aliança. O que é uma aliança? O que é uma aliança, irmãos? Concerto. Olha, um concerto, certo? Um compromisso. Minha aliança com ele foi de vida e paz. Foi de quê? Vida e paz. Olha, vida e paz. E eu lhe dei ambas, vida e paz, para que me temesse. Ele me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é um mensageiro do Senhor dos Exércitos. Amém. Glória ao nome do Senhor. Amém. Este é o texto para vocês. Toda vez que a dificuldade começar a aparecer, vocês vão ler. O Senhor tem um concerto com vocês. Amém. Vida e paz vai passar para vocês, porque as pessoas vão buscar dos lábios de vocês, do coração de vocês, o conhecimento que elas precisam
para chegar até os braços de Jesus. Que Deus os abençoe para isso. No final, hoje, assim que terminar, pela graça e pelo poder do Senhor, será o último dia de vocês, não é? Aqui dentro como alunos, porque agora vocês serão estagiários do trabalho do Senhor. E eu quero me ajoelhar para orar por isso. Vamos orar? Vamos orar. Vamos lá. Você me ajuda a orar por eles, tá bom? Vamos lá. Santo Deus e amado Pai, mais uma família, Senhor, segue avante para o teu trabalho. Vão ocupar aquele lugar que o Senhor reservou naquele local, atender o clamor silencioso de algumas pessoas, Pai Santo, e o clamor, Pai de amor, verbalizado e às vezes gritado de outros, que estão fazendo perguntas nesse mundo, Senhor, sem ter respostas. E eu queria, Pai de amor, apresentar estas pessoas como aqueles que respondem: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, Senhor. Senhor, ali estão as pessoas, aqui estão os missionários, e eu peço a Ti, Senhor, que envies o Teu Espírito. Amém, Jesus, para que eles, pela Tua graça, pelo Teu poder, imbuídos pelo Teu poder, amém, pelo Teu amor, pela Tua unção, possam ser a diferença que aquele bairro precisa. Amém. Em nome do Senhor Jesus, o Redentor do Universo, e imitando-lhe o exemplo, é que eu os entrego em Tuas mãos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe vocês. E que hoje vocês então façam esse início de trabalho junto ao povo. Deus abençoe vocês. Amém. Só para pensar. Eu aprendi uma expressão aqui em Pernambuco que diz pronto. E eu hoje até vou tirar meu óculos para falar com você de casa olho no olho. Deus não chama os capacitados, mas capacita aqueles que chamam. Amém. E assim como nós, você também é uma pessoa que Deus está chamando para esse exército. Então, tenha coragem, tenha fé e ânimo. E Deus vai te imbuir do seu Espírito Santo para ir adiante levando as boas novas de salvação. Amém. Amém. Então hoje é o nosso último dia aqui como alunos da Escola de Profetas. Mas essa é a nossa casa, é a sua casa também. Mas nós vamos hoje como alunos, termina a nossa etapa aqui, né? Agora, sim, a partir de hoje nós somos estagiários e nós também não estaremos mais no ano bíblico, não é não, Gris? Sim. Não estaremos mais no ano bíblico e agora tem outros amigos, tem outros irmãos, outros alunos que vocês já estão conhecendo, vocês aí de casa já estão conhecendo e eles vão ficar aqui com vocês, todas as manhãs estarão aqui. E agora nós voltaremos em alguns momentos, né? Outros momentos nós estaremos aqui. Mas então assim mesmo encerra-se hoje o nosso ano bíblico, o nosso último dia seria hoje, né? Sim. Nós nos acostumamos com vocês, mas vocês vão continuar aqui. E de vez em quando a gente vai aparecer. Não é, Aninha? Sim. Sim, foi um prazer ter vocês aqui conosco todos os dias. Alguns de vocês a gente conheceu pessoalmente, né? Vieram aqui na nossa casa, foi uma alegria muito grande. E nós iremos sentir saudade, mas a gente volta, né? Sim. A gente volta. Com certeza, vamos voltar. Muito bem, vai voltar também? Sim, eu vou voltar porque essa é a minha casa e é a sua casa também. Amém. Então todos juntos agora, vamos louvar ao nosso Deus cantando o hino 343. Vamos batalhar.
Amém, louvado seja Deus. Amém. E nós estamos saindo para quê também? Para essa batalhar. Para batalhar, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos batalhar até Jesus voltar. Mas de é casa isso. em casa Isso. Até a última casa. até Jesus voltar. Poderia ser mais forte, né? Podia, né? Vai de novo. A senhora diz, então estamos indo para batalhar. E nós falamos. Então agora nós também, assim como nós cantamos, nós estamos indo batalhar. Nós vamos batalhar. E como que nós vamos batalhar? De casa em casa, até a última casa e até Jesus voltar. E a gente não vai desprotegido, a gente vai vestido com a armadura de Deus. A gente já decorou 39 versos durante esse ano e a gente vai com a palavra de Deus no nosso coração para nos proteger. E a gente começa um novo verso essa semana. A gente vai decorar João 15, versos 7 e 8. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. João 15, 7 e 8. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. João 15, 7 e 8. João 15, 7 e 8. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. João 15, 7 e 8. João 15, 7 e 8. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. João 15, 7 e 8. Amém. E vamos dar muito pouco fruto ou muito? Não, muito fruto para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Que você possa ficar com o estudo da palavra de Deus nesta manhã, que Deus seja louvado pela sua vida e que você possa frutificar para a glória de Deus. Amém. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Até logo. Até mais. Dá tchau. Tchau, até logo. Bom dia. Bom dia, irmãos queridos que estão nos ouvindo, envolvidos conosco nesse momento especial, não só da história da Terra, mas principalmente no momento especial do ano bíblico, onde o Senhor Deus mostrou com clareza a maneira como Ele trabalha para chamar seus filhos, a maneira como Ele é capaz de agir em cima das histórias de vidas destas pessoas. Abra sua Bíblia no Salmo 109
e vamos observar algumas coisas interessantes deste salmo. E hoje eu quero fazer um desafio para você que está em casa, para os meus alunos que estão aqui, os detox, os amigos, dessa parte importante do Salmo 109. Antes disso, porém, feliz sábado para você. Feliz sábado. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça e que este seja um dia especial na sua vida de cura e de restauração. Se o Senhor Deus te repreender, se o Senhor Deus tentar fazer transformações na sua vida, aceite com amor. Por quê? Repreenda um sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Repreenda o tolo e ele se tornará seu inimigo. Isso é coisa tremenda, né? E nós temos que pensar sobre isso pela graça e poder de Deus. Agora, falando sobre inimigos, você teria coragem de pedir a Deus o que está escrito no Salmo 109? Teria coragem? Pense sobre isso. Qual de nós já fez esse tipo de oração perante Deus? Quantos de vocês leram e compreenderam a seriedade do que está no Salmo 109. O Salmo 109 vem Davi aqui dizendo que ele está magro de jejuar, magro de orar, magro de buscar Deus por causa da perseguição do povo que usava a língua para falar mal dele, que perseguia ele, que corria atrás dele. Aí ele vira para Deus e diz assim, do verso 6 em diante, olha bem. Suscita contra eles um ímpio, um acusador que esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e em pecado se lhe torne a sua oração. Sejam poucos os seus dias, outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos e viúva sua mulher. Sejam vagabundos e mendigos seus filhos. Sejam expulsos das suas habitações assoladas. Lance o credor mão de tudo que ele tenha, despojem-nos os estranhos do fruto do seu trabalho, não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos, desapareça a sua posteridade e seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade dos seus pais, não se apague o pecado de sua mãe, esteja os seus pecados sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer da terra a sua memória, pois não se lembrou de usar misericórdia. Peraí. Você teria coragem de fazer uma oração dessa para o Senhor com relação às pessoas que te incomodam? Bora, seja bem honesto. Então Davi estava errado? Davi estava errado de diante do Senhor Deus, o homem segundo o coração de Deus, dizer assim, Pai, faz isso com essas pessoas que estão me incomodando. Nós não temos uma ideia muito clara de como é que Deus age. Porque, infelizmente, nós temos uma herança católica que tornou Jesus, tornou Deus e a divindade um pouco românticos, quando, na verdade, eles são amor e justiça. Por isso, o verso 17, visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. Não desejou a bênção, ela se afaste dele. Entendeu isso? Aqui está, o que Davi estava falando é o resultado de quem se opõe, quem vai contra a vida de quem serve a Deus. Olha o que teria acontecido com Saulo, se não tivesse se arrependido. Isso que está escrito aqui é o resultado da vida de quem persegue o povo de Deus, de quem persegue aqueles que se... Cuidado. Quando você estiver correndo atrás de uma pessoa, você não sabe, você pode estar correndo contra Jesus. Você pode estar contra o Senhor dos Exércitos, não é contra uma pessoa simplesmente. Quando recalcitramos contra os aguilhões, o que é isso? O que você acha que queria dizer esta frase? Agora, o Salmo 110 é uma gracinha, né? Ai, como o Salmo 110 é lindo, porque é uma descrição de Jesus. É uma descrição do Filho de Deus, né? Ali dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor. Olha que lindo que Davi está falando. O Pai disse para Jesus, disse o Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Interessante, né? Engraçado, até o céu tem inimigos. Jesus tem inimigos. Sim ou não? Eu não quero ser inimiga de Deus. O Senhor enviará de Sião o cetro da tua fortaleza e dominarás no meio dos teus inimigos. Eu, quando leio o Salmo 110, eu acho o Salmo 110 muito especial,
porque é uma promessa da vitória de Jesus e da ação de Jesus. Após o pecado ter terminado, julgarás as nações com firmeza e então reinarás para sempre. É um negócio do outro mundo, né? É realmente a respeito de Jesus que se fala aqui. E quando eu paro para ler e escutar a respeito do Salmo 110, eu penso como a vitória de Jesus será grandiosa, né? Quando Ele quer, Ele faz a coisa acontecer. Irmãos, quem foi Saulo? Quem foi ele? Atos, abre a sua Bíblia, por favor, Atos 9, para que você veja a seriedade do que então é ali exposto, né? E eu fico imaginando depois Saulo lendo sobre isso, não é? Interessante. Gente, alguma vez vocês já pararam para pensar, como vai ser durante o tempo em que estivermos lá no céu, durante o milênio, e vendo e entendendo as vidas, e estudando sobre as vidas, né? E vendo a responsabilidade e a influência que causamos na vida das pessoas. Como deve ser para Saulo ler e ouvir e saber a respeito destas coisas sobre si mesmo. Porque Lucas só escreveu isso aqui porque Saulo contou. Sim ou não? Obviamente. Imagina, lá vinha ele em direção ao lugar onde a igreja começou a crescer muito. Estava indo para Damasco. Saulo, que tinha em algum momento se desestabilizado na sua fúria contra aquela seita dos cristãos, ele tinha se desestabilizado porque ele viu muita sinceridade em Estevão, mas aí ele foi conversar com a liderança e aí voltou aquela estoicidade dele, era um homem estoico. Vocês sabem, né, que ele era romano de nascimento, mas ele era todo descendente da família dos judeus, era benjamita, não era? Por ascendência. E judeu dos judeus, fariseu pela lei, cuidador que só ele. Bom, ele era perfeito em tudo que fazia. Eu fico imaginando como deve ter sido viver ao lado dele. E porque ele era membro do Sinédrio, ele deve ter sido casado. Não podia ser membro do Sinédrio sem ser casado. E ele era membro do Sinédrio. E depois a Bíblia fica calada a respeito dele. Engraçado que eu vi um comentário sobre isso, quando uma pessoa que leu errado a Bíblia disse assim que, olha aqui a prova de que Paulo era casado. Ele disse assim, manda trazer a minha túnica quando você vier. Mandando um recado, mas na verdade era a túnica. Manda trazer a minha túnica. Que interessante. Irmãos, como é sério saber ler direito, né, o que você está lendo. Mas também saber entender direito o que Deus está fazendo. Até Saulo, né, o grande erudito, não estava entendendo bem o que Deus estava querendo dizer. E precisa muita comunhão. E ele então estava se dirigindo, como diz aqui em Atos 9, em direção a Damasco. Vamos ver? Olha lá. Verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Agora veja, lá vai ele, com uma comitiva, com a mão cheia de cartas e poder, empoderado pela justiça da época, indo em direção a Damasco, retirar os crentes. Está começando uma igreja poderosa lá, muito forte lá. E de repente, no meio do caminho, no meio da viagem, verso 3, aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, deixa eu contar uma coisa. Quem era Saulo? Um dos homens mais preparados da nação. Não havia ninguém igual a ele. E ele era tão sincero no erro que estava cometendo, que nenhum ser humano conseguiria convencê-lo do contrário. O próprio Senhor Jesus teve que sair do céu para falar com ele. Nenhum anjo teria mudado a cabeça de Saulo. Nenhum anjo. O próprio Senhor Jesus veio e falou com ele uma das maiores verdades da Bíblia. Saulo não estava perseguindo pessoas
simplesmente. Estava perseguindo a quem? Saulo, Saulo, por que me persegues? É a mim que você está perseguindo. Irmãos, nossa visão quando é aberta, dá para enxergar que na verdade não é sobre humanos e humanos, seres humanos e seres humanos, pessoas. Não é que as coisas estão acontecendo. É entre um poder e outro, do qual as pessoas representam. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, o que você está fazendo? E ele disse, quem és tu, Senhor? E ele então disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus repetiu. E aí, algumas Bíblias não têm essa parte, eu vou ler para você. Duro é para ti recalcitrar contra os guilhões. Contra os aguilhões. Não vai adiantar, Saulo, você brigar contra algo que não tem como brigar. Eu vou ter que ser muito firme com você, meu filho. Ou você muda agora, ou você transforma essa situação, ou você quebra esse coração, era isso que Jesus estava dizendo. Ou você permite, ou você vai perder essa batalha, é contra mim que você está lutando. Não tem outro jeito. Dura coisa para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Foi isso que Deus estava dizendo para ele, e continuou assim, ó. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor, agora levanta-te, entra na cidade e lá eu vou te dizer o que você tem que fazer. Olhe bem, Deus não disse na hora. Acostume-se com uma coisa, Deus nunca diz na hora. Ele vai dizendo aos poucos. Toma aqui, essa é a parte que você vai andar agora. Agora você vai ter que ir de a pé até aqui. Pode ser que eu te dê uma bicicleta para você ir daqui para frente. Mas daqui em diante eu não vou te dizer o que é agora. Depois eu te digo. Quero dizer para vocês que o Senhor Deus tem uma maneira de agir. Aliás, quando o aluno vem para cá, a única coisa que eu tenho certeza é a Railaninha veio aqui cantar, cantou muito bem, glória ao nome de Deus. Não é um elogio para você, Railana, é para o dom que o Senhor Jesus deu para você. Ela disse, recebemos o chamado da professora Maísa, ninguém recebe chamado meu. Vocês receberam o chamado do Espírito Santo, eu só aceitei. Aqui se aceita o aluno que quer vir. Essa casa é um local que aceita os alunos que querem vir porque Deus os chamou. Isso é tremendo, sabia? E quando eu penso nisso, eu falo, ó Senhor, louvado seja o teu nome. Só que quando vem, há uma parte de sua vida que o Senhor Deus nos declarou, outra parte ainda não. Qual é a outra parte? É o que Deus mandou fazer com Paulo. Ele falou assim, vai, entra na cidade que eu vou te dizer o que você vai fazer. Vai lá, entra na cidade. Agora ainda você não vai. Você acha que era porque Deus não sabia o que ia acontecer? Eu não sei, mas Jesus não sabia? Jesus sabia. E por que é que Jesus não fala tudo? Por que, gente? Porque se falar tudo a gente não faz. Se falar tudo a gente foge rapidinho. Vocês acham que se Jesus tivesse falado agora sua vida vai virar um estrondo, meu filho? De agora em diante você vai sofrer terrivelmente, Saulo. Vai perder todo esse cartaz que você tem, você vai perder toda essa alegria que todo mundo te louva para lá e para cá. Agora você vai sofrer como você nem imagina. O que você fazia com os outros vão fazer contigo. Você acha que se Jesus tivesse dito isso, ele ia levantar dali animado? Respondam, cego do jeito que já estava. Diz que aquela luz toda cegou ele, não foi? E ele, imagina ele agora, um homem que caiu do cavalo, literalmente ele caiu do cavalo, não foi? Ao cair do cavalo, ele então vê aquilo, os outros ouvem a voz, mas não veem quem é, e as pessoas que estão com ele começam a ficar perdidas, e ele tateando agora onde eu estou, ai me ajuda agora, ele precisa de alguém para colocar ele em cima do cavalo, para dirigi-lo até o local, e ele procurando. Agora eu fico pensando, ele foi para a casa de quem? De quem, gente? E era um discípulo? Sim, não era aquele Judas que morreu, né? Vocês sabem disso. Aquele Judas que fez uma malvadeza lá e pecou, não era esse, era o outro Judas, né? Que estava no meio dos discípulos do Senhor. E então ele foi para casa. Agora imagine, gente, quando eu leio essas coisas eu fico pensando nos dois lados. O que esse Judas pensou ao ver Saulo chegar na porta da casa dele? Eita, começou comigo, não é? Sou eu que ele vai arrastar para fora. E, no entanto, imagina um homem todo estraçalhado, a cabeça ali, o cego, me dá pouso aí, me dá uma comidinha, me dá um copo d'água, me dá uma cama para eu dormir. Por favor, imagina isso. Ficou 3 dias sem comer, sem beber, não foi?
sentadinho ali, esperando e pensando, que é isso que me aconteceu? O que foi que eu fiz? E lá ele ficou lembrando das atrocidades que tinha feito. Ele ficou analisando o que Estevão tinha falado. Começou a lembrar dos textos da Bíblia e começou a pensar, gente, eu persegui Jesus mesmo. Aquele era mesmo o Filho de Deus que foi crucificado. Senhor, o que foi que eu fiz? Queridos, eu fico imaginando que tremendo deve ter sido isso. A conversão de Saulo. Saulo viu agora. Abra sua Bíblia no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Abra seu livrão, né? Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Do livro Atos dos Apóstolos, né? Onde diz aqui o parágrafo: Saulo viu agora que ao perseguir os seguidores de Jesus, em realidade tinha estado a fazer a obra de quem? De Satanás. Eita! Nós temos que ter um cuidado tremendo ao abrir a nossa boca e falar alguma coisa contra alguém que trabalha para Deus. Você pode estar falando contra Jesus e fazendo a obra de quem? Pensa 2 vezes. Aliás, pensa muito, porque fazer a obra de Satanás é a pior coisa que alguém pode fazer nessa terra. E então, naquela hora de iluminação celestial, o espírito de Saulo agiu com notável rapidez. Rapidinho. Começou a pensar. O que é agir com rapidez? Deixa eu comentar um detalhe com vocês. A cabeça dele agiu rápido. Pegou um fato, ligou com outro, rapidinho, e pensou, rapidinho veio a resposta na mente. Entenderam? Foi isso que aconteceu. É isso que é agir com notável rapidez. Gente, quanto mais você orar a Deus e pedir a Deus isso, discernimento, mais rápido a tua cabeça vai pensar. E nós precisamos disso nesse mundo competitivo. Mundo competitivo que eu estou te falando, não estou falando nada a respeito de faculdades, estudos, não estou dizendo isso. Você também será letrado e conhecedor disso. Mas isso não é o mais importante. Importante é você ter condição de ver uma coisa e entender claramente o que está acontecendo e saber agir dentro daquilo. Isso é importante. Você tem que aprender isso. Gente, são pessoas preparadas para a vida. Por isso que diz aqui que o espírito de Paulo agiu rápido. Pegou uma parte, uniu com a outra, lembrou de tal coisa, texto bíblico, não sei o que, falou, já sei o que foi que aconteceu. Entenderam? É muito legal isso. Quando eu paro para pensar, falo, barbaridade. Aí ele lembrou, Estevão falando, veja os céus abertos e o Filho do Homem assentado ali. Não foi? Ele lembrou dessa situação, tá? Aí Saulo está ali pensando no que fez, né? Que interessante, né? E então, quando o Senhor Jesus fala com ele, eu quero lembrar que na hora que Jesus falou com ele e que Saulo levanta e diz, o que queres que eu faça? Jesus tomou a direção, disse, entra na cidade e eu vou te dizer o que você vai fazer. Ele vinha com a direção todinha na mão, foi ou não foi? Quando chega naquela hora, o Senhor derruba ele do cavalo, quando derruba ele, bota ele no chão mesmo de verdade e que o Senhor Deus faça isso conosco, viu? Que o Senhor Deus nos derrube, vai aqui que eu quero que você fique. E na hora que a gente fica, a gente diz, Senhor, o que eu faço então? Agora eu tomei a direção, espera que eu vou dizer, vai lá. Jejum completo, não foi isso? Lá está ele com jejum completo. E enquanto ele estava na casa de Judas, ele ali lutando e trabalhando, qual é o resultado de quem se converte? Você sabe dizer qual é o resultado de quem se converte? Incrível, irmãos, que na hora que Jesus está ali falando com Saulo, quem também está falando com alguém em outro lugar? Um anjo foi aonde? Vai lá, respondam. Na casa de um homem, não foi? E falou assim, você sabe aquele Saulo lá? Você vai lá e vai encontrar ele na casa tal, olha, Deus sabe direitinho, na rua direita, você vai assim, não sei o que, no número tal, você vai encontrar. Que interessante como Deus faz, né? Ele sabe tudo. Ele sabe teu endereço, ele sabe direitinho o meu também. E na hora que o rapazinho lá ouviu, ai. Quem era esse rapaz? Quem que era? Não, esse era o nome dele, né? Era Ananias. Mas quem era ele? Era o quê? Ele era um dos líderes da igreja. Representava Jesus. Representava o próprio Jesus, porque ele era líder da igreja. Vocês entenderam? O que Deus mandou fazer? Deus mandou uma pessoa da igreja ir lá dizer para ele o que fazer.
Gente, eu preciso contar uma coisa para vocês ficarem impressionados. Deus nunca vai pegar uma pessoa que está em dificuldades e dar para ela, olha o que eu vou te falar, noção clara do que fazer independente da igreja. Toda vez que alguém vem para mim, eu tive uma visão que eu tenho que fazer tal coisa, eu falei, espera aí, mas a igreja não está envolvida? Eu não creio. Quando alguém diz assim, eu resolvi tal coisa, eu sempre pergunto, Jesus te falou isso? Pensa bem, porque se não falou para a igreja, não vou crer. Do que eu estou falando? Seja bem honesto, vou te explicar o que é. Quando há algo que está relacionado às coisas do céu para um missionário, o Senhor Deus envolve a igreja. Quando não fizer isso, pode crer que é uma ação errada, é uma coisa da sua cabeça. Lá estava Saulo caído, lá estava Saulo dentro da casa de Judas, lá estava Saulo 3 dias sem comer, e o Senhor Deus pega alguém da igreja e manda lá, vai lá e fala com ele e diz agora o que ele tem que fazer. Deus podia ter falado com ele pessoalmente, e por que manda a igreja? Porque precisa da autoridade da igreja. Isso me aconteceu uma vez. Quando começaram a falar muito mal de mim, para lá e para cá. Eu fiquei sabendo. Quando falaram muito mal, eu corri para minha casa e entrei no meu quarto e levei um monte de livros e Bíblia e disse, eu só saio daqui agora quando o Senhor Jesus falar comigo. E eu vou perguntar ao Senhor, Senhor, por que as portas estão se fechando? Portas fechando, ou eu estou errada, ou alguma coisa está errada. Então, Senhor, em nome de Jesus, me fala. E fui lá para baixo para minha casa e eu disse, não adianta meu filho falar comigo, não adianta Leandro falar comigo, não adianta um pastor, não quero ninguém. Se não for Jesus, eu não saio de lá. E entrei para orar. E fiquei vários dias em oração e jejum. Vários dias. E primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. E eu lendo a Bíblia, orando, jejuando e orando, jejuando. Terceiro dia, nada. Quarto dia, nada. Eu comecei a me desesperar, envergonhada. 5 dias, nada. No 6º dia, me deu um sono no meio do dia e eu me deitei no sofá. E quando eu me deitei no sofá, eu tive 3 sonhos rápidos, bem rapidamente. E num deles eu me lembro perfeitamente, não vou contar os detalhes do sonho, mas o Senhor Jesus esteve no meu sonho e a minha pergunta é, por que as portas estão se fechando? E no meu sonho Jesus dizia, entre pelas portas que se abrirem. Só. E não me explicou nada. 3 dias depois, chegou aqui um líder da igreja, ele era o secretário da União Nordeste Brasileira, ele ficou aqui só 3 meses no trabalho e depois foi enviado para a divisão. E veio aqui e disse, irmã Maísa, o que você vai fazer em resposta ao que você está pedindo para Deus é isto. E me deu 4 orientações seríssimas do que eu deveria fazer e foi a solução do problema. Por que Jesus não falou ele pessoalmente para mim? Por que ele mandou um líder da igreja vir me falar? Responda. Ele disse, a solução tem gente dentro da igreja te judiando, mas é da igreja que eu vou trazer a solução para você. Você tem que continuar acreditando na igreja. Você tem que continuar acreditando neste povo que é meu. Tem gente que tem dificuldade? Tem. Mas tem gente que é minha. É isso que o Senhor Deus queria me dizer. Entre pelas portas que se abriram. Ele nem me explicou por que estava se fechando. Só disse, entre pelas que se abrirem. E a coisa é muito séria, irmãos. Lá estava Saulo caído, mas o Senhor Deus queria levantá-lo. E para levantá-lo, usou um líder da igreja. Aleluia, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus mandou Paulo também ir à igreja. Ele mandou a igreja ir até ele e mandou ele ir para a igreja. Interessante, né? Muito interessante. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus encaminha para a igreja. Eu quero ler isso para vocês. Vamos lá? No capítulo 12 do livro Atos dos Apóstolos, diz assim, ó. Eu quero ler para vocês o parágrafo começa. Ananias mal podia crer, acharam? Acharam? Você que está em casa tem que ler com a gente, por favor, leia. Ananias mal podia crer nas palavras do anjo, pois a notícia da tenaz perseguição aos santos em Jerusalém tinha se espalhado amplamente. Atreveu-se a argumentar. E aí falou aquilo que vocês já sabem. E no finalzinho desse parágrafo está escrito assim, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Uau! Gente, que coisa legal, né? O Senhor Deus disse de Saulo, ele é meu escolhido, é um vaso escolhido por mim. Fique tranquilo, eu vou usar esse vaso.
Imagine na hora, gente, eu fico imaginando no céu como é que a coisa funciona, ó, raciocina aí. Saulo está correndo e vai, entra numa casa e puxa um pessoal, e puxa pelo cabelo, e põe o pé no pescoço, diz blasfema, e tortura e tudo. E os anjos do céu olhando, Senhor, o que o Senhor vai fazer com esse homem, estragando e machucando os teus, Senhor? E o Senhor Deus dizendo, calma, espera que você vai ver o que eu vou fazer com ele. Um vaso escolhido. Nós não temos o direito de falar nada sobre alguém que está errando. Nós temos que ajudar a pessoa que está errando. Porque a gente não sabe se essa pessoa é um vaso escolhido de Deus. Lembrem-se que nesta semana, um homem sentou-se lá atrás, no evangelismo, que o grupo do Jair, o grupo de missionários estava fazendo, e ele ficava sentadinho, paradinho lá atrás. Lembram disso? O que aconteceu no final de semana? Ele e seus 2 filhos se batizaram. Mas quem era ele? Um terror para a cidade toda. Imagina as outras pessoas dizendo, lá vai ele entrar lá naquele evangelismo lá, ele vai acabar com o evangelismo. Não, o Senhor Deus sabe. Meu vaso escolhido, meu vaso. Continua. Olha lá, agora vocês vão ver, né? O Ananias foi até lá, ainda batizou Saulo, não foi? Batizou Saulo, né? Agora Cristo tinha na igreja como representante da terra, e ela pertencia à obra de dirigir os pecadores arrependidos ao caminho da vida. Agora veja o parágrafo. Muitos têm, acha a ideia, acha aí por favor. Muitos têm, acharam? Muitos têm a ideia de que são responsáveis somente a Cristo pela luz e experiência que possuem, independente de seus reconhecidos seguidores na terra. Está ouvindo isso aqui? Não tem que falar nada com o pastor ou com ninguém. Já viram isso? Já ouviram essa conversa? Essa conversa é muito perigosa. Olha o que diz aqui. Jesus é o amigo dos pecadores e seu coração se confrange por seu infortúnio. Ele possui todo o poder, tanto no céu e na terra, mas respeita os meios por ele ordenados para o esclarecimento e salvação das pessoas. Dirige os pecadores para onde? Para a igreja, por ele feita instrumento de luz para o mundo. Aleluia, senhores. Pensem em uma coisa, Deus nunca age diferente. O jeito de Deus agir desde o início do mundo até o final será o mesmo. Esse é o método. Você não pode ficar tão chateado com uma pessoa a ponto de achar que seja, para mim, um pastor erra igual ao ser humano. Eu não posso ter a mente católica achando que os pastores são infalíveis. Eles não são seres humanos igual a mim. Eu tenho que ter cuidado e misericórdia com eles, como eu espero que Deus tenha comigo. Sim ou não? Eles erram. Agora, que eles são meus líderes, pronto. Ponto final. Sim ou não? São. Sim ou não? Sim. Avante. Quando em meio ao seu erro, gente, essa parte aqui eu achei a mais importante da lição, tá? Quando em meio ao seu erro, é o último parágrafo, e cego preconceito, Saulo recebeu uma revelação de Cristo, a quem estava perseguindo, foi ele colocado em comunicação direta com a igreja, a qual é a luz do mundo. Nesse caso, Ananias representava quem? A Cristo sobre a terra. Olha, como representante também os ministros de Cristo sobre a terra, os quais são indicados para agir em seu lugar. Gente, que cuidado que nós devemos ter. No lugar de Cristo, Ananias tocou os olhos de Saulo para que ele recobrasse a visão. Em lugar de Cristo, colocou suas mãos sobre ele. E enquanto orava em nome de Cristo, Saulo recebeu o Espírito Santo. Tudo foi feito no nome e pela autoridade de Cristo. Cristo é a fonte e a igreja o canal de comunicação. Que isso nos sirva de uma grande e tremenda lição. E agora, daqui para frente, nós teremos a alegria de entender a profunda, grandiosa e poderosa ação do Espírito Santo na vida de Saulo. Não é as atitudes de Saulo, porque as atitudes de Saulo, irmãos, era aquela de perseguir pessoas. Aquelas eram atitudes dele. Agora, as atitudes que vamos ver daqui para frente são do Espírito Santo em cima de um vaso que ele usa. Tá bom? O que acontece com alguém que é pecador, miserável, cheio de defeito e deixa Deus trabalhar? Aí a gente vê maravilhas acontecendo na terra, tá bom? Nós vamos agora agradecer ao Senhor e pedir a Deus que Deus nos ajude e nos ensine como agir e como nos entregarmos da forma como Saulo se entregou. Vamos lá, vamos orar? Amado Senhor, glorioso Deus,
Que tremenda história, Senhor, que poderosa história, porque conta que nosso irmão, Saulo, ele foi tirado, Senhor Deus, como um tição tirado do fogo, para ser colocado, Senhor Deus, junto à igreja, para trazer, Pai Santo, aqueles que o Senhor ia acrescentando à igreja. Louvado seja o teu nome. Faça isso conosco também, Senhor. Que venhamos entender a tua vontade, que não precise cair no chão, mas se for preciso, Senhor, nos derrube, Senhor. Se for preciso uma cegueira, nos coloque essa cegueira para terminar a cegueira que o diabo coloca. Eu rogo a Ti, em nome de Jesus, que abençoe essa pessoa que está em casa, que a Tua força, que Teu poder, que a Tua misericórdia acompanhe essas pessoas, que em nome de Jesus haja conversão completa, Senhor, para trabalhar por Tua igreja nesse final de tempo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor Deus abençoe você e até amanhã. Um abraço e Deus te fortaleça. Tchau, tchau.